Olá, alunos! Estamos começando aqui hoje nossa aula de número 11. Vamos falar um pouco aqui sobre portas, conectores e cabos. Vamos começar aqui com portas antigas, né? Os computadores têm muitos tipos diferentes de portas para conectar o computador a dispositivos periféricos externos. À medida que a tecnologia do computador evoluiu, os tipos de portas usados para conectar dispositivos periféricos foram utilizados, né, ou deixaram de ser utilizados. As portas antigas normalmente são encontradas em computadores antigos e foram basicamente substituídas por tecnologias mais novas, como USB, por exemplo. E aí que vamos começar falando aqui da serial. A porta serial foi utilizada para conectar vários dispositivos, como impressoras, scanners e modems. Atualmente, as portas seriais são usadas às vezes para fazer conexões de console com os dispositivos de rede para executar a configuração inicial. Há dois formatos de portas seriais, uma DB9 de 9 pinos e uma porta de 25 pinos. Era muito utilizada em impressora fiscal, essa porta serial aqui. Hoje a maioria já passou tudo para USB. Porta paralelo, né? As portas paralelas têm um receptáculo de 25 pinos usados para conectar vários dispositivos periféricos. Como o nome indica, as portas paralelas enviam dados em vários bits de uma só vez, na comunicação paralela. Como essas portas eram usadas com frequência para conectar impressoras, elas costumam ser chamadas de portas de impressoras. Impressoras matriciais utilizavam bastante essa porta paralela aí. Porta de jogo. A porta de jogo de 15 pinos foi usada como um conector para a entrada de joystick. As portas de jogo estavam originalmente localizadas em uma placa de expansão de controlador de jogos dedicadas e depois são integradas com placas de som e placas mãe. Eu particularmente mesmo nunca presenciei uma plaquinha dessa aqui de jogo. PS2 é um tanto quanto mais recente de todas aí, eu acho. PS2 é um conector DIN de 6 pinos usado para conectar um teclado e um mouse. São mostrados dois com códigos de cores PS-2 roxo para o teclado e verde para o mouse. A maioria dos mouse teclados também é tudo USB para facilitar. Esse aqui tinha um problema com o conector, pessoal, se não conectasse, se não verificasse, né, esse pinozinho aqui antes de encaixar ele, se você tentasse forçar, os pinos que entrariam nesse buraquinho aqui, ó, eles amassam dentro do conector. Você simplesmente perde o dispositivo, perde o teclado, perde o mouse, se não tiver esse cuidado na hora de encaixar ali. Eu mesmo já presenciei vários clientes que tiveram que jogar seus dispositivos fora, os periféricos fora, por causa dessa falta de cuidado aqui na hora de conectar. Portas de áudio. As portas de áudio conectam dispositivos de áudio ao computador. As portas analógicas geralmente incluem uma porta de entrada para conexão como fonte externa, por exemplo, sistema de som, uma porta de microfone e portas de saída para conectar alto-falantes ou fones de ouvido. Essa placa aqui de som mesmo aqui é uma placa um pouco mais parrudinha, digamos assim, tem até uma entrada aqui, isso aqui é de fibra, né? Provavelmente deve ser uma 5.0, 6.1. Seguindo aqui, portas gráficas e de vídeo. As portas gráficas são usadas para conectar monitores e vídeos de vídeo externos a computadores, desktops e notebooks. Começando aqui com a VGA azulzinha, acho que é a mais conhecida, né? A VGA é uma porta analógica, é a porta gráfica mais antiga provavelmente ainda e usada em alguns PCs, embora esteja se tornando rapidamente uma tecnologia antiga. As portas VGA são coloridas azuis e aceitam um conector de 15 pinos, com os pinos organizados em 3 linhas, que realmente é mais utilizado da VGA. A DVI, né, o surgimento do vídeo digital, como monitores LCDs e TVs, levou ao desenvolvimento do DVI para a transmissão de vídeo digital não compactado. As variantes da interface DVI estão configuradas para suportar vários modos de transmissão. DVI analógico suporta apenas analógico, DVI-D digital suporta apenas digital, DVI-I, que é o DVD integrado, é compatível com digital e analógico. Há também duas formas de conexões DVI. Conexões de link único, que usam uma única transição minimizada diferencial de sinalização, que seria o TMDS, e conexões de link duplo, que usam dois transmissores TMDS para fornecer resoluções mais altas para monitores maiores. Essa amarelinha aqui, normalmente também os conectores são brancos, muito utilizada também. HDMI também está sendo muito popularizada nos últimos tempos aí. Transporta as mesmas informações de vídeo que o DVI, mas também é capaz de fornecer sinais de áudio e controle digital. O HDMI usa um conector de 19 pinos,
Dispositivos eletrônicos portáteis menores têm uma porta mini HDMI menor de 19 pinos também. DisplayPort, também bastante utilizada, é uma tecnologia mais nova projetada para substituir o DVI e VGA para conectar monitores de computador. O DisplayPort usa um conector de 20 pinos para fornecer sinais de áudio e vídeo de alta largura de banda. Como o HDMI é uma versão minimizada do DisplayPort, chamada de Mini DisplayPort, que é utilizada normalmente em computadores Apple. Vamos seguindo aqui. Falar um pouco sobre cabos e conectores USB. Ao longo dos anos, o protocolo USB evoluiu e os vários padrões podem ser confusos. O USB 1.0 forneceu uma taxa de transferência de baixa velocidade de 1,5 megabits para teclados e mouse e um canal de velocidade total de 12 megabits por segundo. O USB 2.0 fez um salto significativo, aumentando as taxas de transferência de até alta velocidade de 480 megabits por segundo. O USB 3.0 aumentou a taxa de transferência para super speed de 5 gigabits por segundo e o USB 3.2, a última especificação USB-C, suporta velocidade de até super speed de mais de 20 gigabits por segundo. Aqui vamos ver o detalhe dos conectores USB. Começando aqui com o USB tipo A, esse é um conector retangular encontrado em praticamente todos os PCs desktops e notebooks, bem como os TVs, consoles de jogos e media players. Os conectores e os receptáculos USB 1.1, 2.0 e 3.0 são fisicamente compatíveis, partindo aqui para o mini USB. O conector mini B USB é retangular com um pequeno recuo em cada lado. O fator de forma mini USB está sendo dividido em fases e substituído pelo conector micro USB, conector que antigamente era bastante utilizado, mas realmente foi trocado aqui por esse micro USB, que é encontrado em smartphones, tablets e outros dispositivos. Exceto para a Apple, a maioria dos fabricantes adotou a interface micro USB. O conector micro USB 2.0 tem dois cantos inclinados, formando um ângulo. O USB tipo B é comumente usado para conectar impressoras e discos rígidos externos. Tem uma forma quadrada com cantos exteriores chanfrados e um entalhe extra na parte superior. O USB tipo C é um dos mais recentes e está sendo um dos mais utilizados também, todas as tecnologias estão migrando para ele. É menor do que o conector tipo A e é retangular com 4 cantos arredondados. Ambos os Thunderbolt 3 e o USB tipo C são um exemplo de cabo multiuso que pode ser usado para conectar diferentes tipos de periféricos a um PC. O USB tipo C é a forma da porta. A Thunderbolt 3 combina funcionalidades de USB, Thunderbolt, DisplayPort e a capacidade de fornecer energia aos dispositivos pelo cabo. Seguindo aqui pelo Lightning, é um conector pequeno de 8 pinos proprietário da Apple, utilizado em dispositivos móveis como iPhones, iPads, iPods, para carga de energia e transferência de dados. É semelhante à aparência a um conector tipo C, conector USB tipo C, mas não são intercambiáveis, tá? Falando aqui agora sobre cabos e conectores SATA. SATA é um tipo de interface usada para conectar discos rígidos SATA e outros dispositivos de armazenamento à placa-mãe dentro do computador. Os cabos SATA são longos, até 1 metro e finos, com um conector plano e fino de 7 pinos em cada extremidade. Isso aqui é uma fotinha de um cabo SATA. Uma extremidade é conectada à porta SATA na placa-mãe e a outra extremidade na parte traseira do dispositivo de armazenamento interno, como um disco rígido SATA. O conector SATA tem uma tecla em forma de L, para que possa ser instalado em apenas de uma forma. Não sei se vai dar para ver aqui na imagem, mas ele tem um chanfrozinho aqui assim, que só conecta de uma forma. O cabo SATA não fornece energia, portanto é necessário um cabo de adição para fornecer energia às unidades SATA, que seria esse cabo SATA aqui também, só que de alimentação, E o cabo eSATA, mais conhecido como External SATA, é usado para conectar unidades SATA externas. Os conectores eSATA não têm chave em formato L, como o conector SATA. No entanto, uma porta eSATA tem um recurso-chave para evitar a inserção inadvertida de um conector USB, que é semelhante em tamanho e forma. Então, um chanfrozinho aqui no canto aqui que não deixa colocar ele de forma errada, E uma placa adaptadora eSATA, muitas vezes uma placa de expansão instalada no computador para fornecer portas eSATA. O que seria a utilidade dessa porta eSATA? Alguns HDs externos eram conectados por essa porta. Ela era um pouco mais rápida que o USB na época, acho que 2.0, 1.1, alguma coisa assim. E você poderia usar um adaptador de eSATA para SATA para conectar um HD normal ali de forma externa ao computador, sem ter que abrir, desconectar cabo e coisas do tipo. Seria para facilitar mesmo ali. Cabinhos de par trançado, a gente já viu isso aqui em outra disciplina.
O cabo par trançado é usado em redes Ethernet com fio e em redes telefônicas mais antigas. O cabeamento de par trançado obtém seu nome do fato de que os pares de fios dentro do cabo são trançados juntos. O trançado de pares de fios ajuda a reduzir a indução de afonia e eletromagnética. Isso aqui é uma imagenzinha, né, dos conectores, aqui ele descascado, digamos assim, né, desencapado. Cada extremidade de um cabo UTP deve ser terminada com um conector. No caso de redes Ethernet, é um conector RJ45, que termina o cabo e é conectado a uma porta Ethernet, que seria essa portinha aqui. Há basicamente dois tipos de cabo de par trançado: cabeamento não blindado, que seria o UTP, e par trançado protegido, que seria o STP. A forma mais comumente usada de cabeamento de par trançado é o UTP. Esse STP aqui, ele existe algumas variantes, mas é mais em casos específicos, como precisa de blindagem, coisas do tipo mesmo. O conector RJ11, redes telefônicas mais antigas usavam um cabo UTP de 4 fios, com 2 pares de fios terminados com um conector RJ11 de 6 pinos. O conector RJ11 é muito semelhante ao conector RJ45, mas ele é um pouquinho menor. Vamos falar agora sobre cabos coaxiais e conectores. Um cabo coaxial tem um condutor central interno, normalmente feito de cobre ou cobre revestimento, que é circundado por um material de isolamento de meio elétrico não condutor. O multielétrico é rodeado por uma blindagem de frustrações, as frustrações que foi traduzida errado, seria uma blindagem de proteção, que forma um condutor externo e protege contra interferência eletromagnética. O condutor externo, a blindagem, né, é encaixado em revestimento de PVC externo. Aqui na imagem a gente tem um cabo coaxial, né, descascado. Ele tem um revestimento externo retirado para revelar a blindagem entrelaçada e o condutor núcleo do cobre. Então ele tem essa blindagem, esse revestimentozinho, que é uma malha. Tem tipo uma espécie de alumíniozinho aqui no meio e o cobre propriamente dito. Vou falar aqui agora sobre o cabo RG6. Ele é um cabo mais grosso e tem um isolamento e blindagem ajustado para aplicações de alta frequência, como internet, TV a cabo e sinais de TV via satélite. E aí a gente vê o RG59, muita gente, pessoal, acha que será a mesma coisa. Só que o RG59 ele é um cabo mais fino e é recomendado com baixa largura de banda, como por exemplo vídeo analógico e aplicativos de CFTV. São intercambiáveis, sim, mas aí o RG6, por ele ser um pouco mais grosso, ele é um pouco mais caro e é para aplicações que demandam maior velocidade, né? E o conector BNC, ele é o conector que nós utilizamos em cabos coaxiais, utilizando o esquema de conexão de 1/4 de volta. O BNC é usado com áudio digital e analógico ou com vídeo. Esse conectorzinho aqui que a gente costuma às vezes chamar de conector de antena ou caso do tipo, né? Esse é o famoso BNC. Falar um pouquinho agora sobre cabos e conectores SCSI. A interface de sistemas de computadores pequenos, SCSI, é um padrão para conectar dispositivos periféricos e de armazenamento. O SCSI é uma tecnologia de barramento, o que significa que todos os dispositivos se conectam a um barramento central e são conectados juntos. Os requisitos de cabeamento do conector dependem do local do barramento do SCSI. O IDE é um tipo padrão de interface usado para conectar algumas unidades de disco rígido e unidades óticas entre si e a placa-mãe. Que nós temos o cabo SCSI externo. O conector Syntronics é utilizado para conectar dispositivos SCSI externos mais antigos, como scanners e impressoras. Esse conector veio em versões 36 e 50 pinos. Os pinos são organizados em duas linhas com uma barra plástica no centro que detém os pinos de contato. As presilhas de squeeze ou tranças de alças localizadas nos lados do conector são usadas para contê-los no lugar. Como vocês podem ver aqui no conector, ele tem tipo um espaçozinho aqui, ó, aqui na placa ele tinha umas travinhas que prendia o conector. Cabo SCSI interno, um conector SCSI comum para discos rígidos internos é o SCSI de 50 pinos interno, que tem 50 pinos organizados em duas linhas e está conectado a um cabo de fita. Muito parecido com o IDE, nós vamos ver aqui na frente aqui. Mas o IDE ele utiliza 40 pinos. Geralmente há 3 conectores no cabo. Um para se conectar a porta IDE na placa-mãe e 2 para o anexo das unidades IDE. Vinha alguns cabos que vinham somente 2 conectores, né? E um ia na placa-mãe e o outro já no dispositivo. Mas tinha o que a gente chamava de cabo duplo, que você conseguia conectar 2 dispositivos IDE utilizando o mesmo cabo. Uma conexão ia na placa-mãe, o outro ia no HD e o outro numa gravadora, por exemplo. Ou em 2 HDs, enfim. Atividadezinha, pausa o vídeo 10 segundos, já já a gente retorna. Vamos lá, temos que olhar aqui as imagens e identificar o tipo de conector. Esse primeiro aqui seria o external SATA, né, o eSATA. Segundo aqui o micro USB.
terceiro Lightning, quarto RJ45 e o quinto aqui seria o HDMI. O HDMI com DisplayPort são muito semelhantes, mas o HDMI ele tem chanfre dos dois lados e o DisplayPort somente de um. É isso aí, acertamos tudo e ficamos por aqui. Próxima aula vamos ver sobre monitores e tipos de resoluções. Obrigado, alunos. Até lá.